dom desta noite. O momento em que estamos reunidos para prestar o nosso ato de adoração e gratidão ao nosso Deus, é um momento oportuno de todos estar, irmãos, com muita paz e alegria nos vossos corações. É por isso que eu digo a todos que sejam todos muito bem-vindos em nosso templo apostólico e sejam felizes e tenham muita paz e felicidade uns com os outros. E neste momento eu quero agradecer mais uma vez por estar todos neste momento na hora certa. E neste momento, a todos os presentes, eu apresento a minha saudação, desejando-lhes que a graça do nosso Pai Celestial, como a de Jesus, nosso Divino Salvador, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido primado Santo Irmão Aldo, seja com todos, agora e sempre. Neste momento eu convido os irmãos que estão sentados, que puderem, fiquem de pé neste momento e vamos iniciar a nossa santa reunião com muita paz. Levanta suas vossas mãos para não distrair com nada, fechando o olho para poder, irmãos, fazer as orações e pedir aquilo que sente para si ou para alguém com muita fé e reverência. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus bendito, aqui encontra-se uma boa parte de teus filhos e de tuas filhas, desejosos de receber de tuas bênçãos, ó Deus. E é por isso que nós encontramos com muita paz diante do Senhor. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e em nome do primado Santo Irmão Aldo. E assim, Santa Vó bendita, a senhora abençoa alguns também que por motivo justo não está aqui, às vezes alguns que estão realmente moram em lugar distante, às vezes só podem vir nas quinzenas, outros até um mês, mas a senhora sabe aquilo que eles estão pedindo e o desejo de cada um, de conformidade, a necessidade, aquilo que eles pediam, a senhora os abençoe, como também os ouvintes de Hora Milagrosa e aqueles que participam também através dos nossos trabalhos em online, que a senhora os ajuda grandemente, aqueles que participem também pela via internet e os que estão nesse instante reunidos agora. Eu peço a bênção da senhora e a bênção do Senhor Jesus para fortalecer a todos, como a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, como Rainha dos Céus, também nos cobre com a graça gloriosa, junto com o nosso Santo Primázio, nosso poderoso Deus, e que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Vamos avante. Amém. Igreja Apostólica número 1. Amém. Todos podem se assentar, aqueles que têm os seus lugares. E agora, prezados irmãos e irmãs, nós iremos cantar mais uns hinos, os quais são parte de toda a igreja e não somente do coral. Como faz parte da igreja, irmãos, faz parte, irmãos, de uma maneira igual a todos cantar os hinos do Inaro. Até porque também na sede assim e em todo lugar poderá ser muito bem, irmãos, realmente dedicado por todos nós.
Então, cantaremos o primeiro hino do nosso cenário, de número 190, que traz por título Promessa dos Céus. Cantaremos. E assim, continuando, cantaremos também o de número 187, que traz por título Se Tu Queres Vencer. Cantaremos. E para encerrar essa parte, o terceiro hino do nosso cenário é o de número 184, que traz por título Agradecimento à Santa Vó Rosa.
Muito bem, prezados irmãos, por ter neste instante nós também cantar esses corinhos. Peço que a igreja seja sempre assim, fervorosa, para que o nosso Deus também seja glorificado em seu altar de graça, com demais santos e anjos, irmãos, com os nossos cânticos de louvor ao nosso Pai Celestial. E agora, para dar continuidade, irmãos, os nossos hinos que serão apresentados através do coral, ou seja, dos nossos irmãos coralistas, ouviremos agora o primeiro hino, que traz por título Bendita a Hora, de números 384, e o segundo hino, que traz por título Guarda Tua Coroa, de número 24. Cantaremos ou ouviremos. Amém.
Muito bem, agora nós passaremos também para a parte das contribuições. Prezados irmãos e irmãs, nós nesta igreja, até aqui, graças a Deus, o nosso Pai Celestial, a Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, estamos muito bem. Graças a Deus, até neste período, irmãos, devido os retrocessos que eles têm passado, irmãos, uns tempos para trás, a nossa igreja, irmãos, mas vencemos grandes etapas de lutas, irmãos, nesta terra. E já estão com mais de 63 anos, irmãos, de evangelização. Temos, irmãos, a esperança de, irmãos, prosseguir com mais intensidade, com mais alegria, com mais coragem e esperança de termos um povo ainda muito maior para o nosso Deus, para a Santa Avó Rosa, o profeta Irmão Aldo, para a nossa Mãe Maria Santíssima, que tanto lutou no início desta obra, irmãos, e hoje somos o povo que é. Tudo isso nós deveremos agradecer, irmãos, pela grande oportunidade que temos nos dias presentes, pela escolha de Jesus. Irmãos, nos tempos do fim, o Consolador os veio. Até porque, irmãos, veio pela graça e o amparo do nosso Pai, pelo mérito da Santa Avó Rosa e também da direção e do nosso santo profeta Irmão Aldo. E é por isso que hoje também, irmãos, estamos ainda continuando com os nossos eventos e precisamos, irmãos, espalhar para o mundo, este mundo afora, até para os exteriores, como em lugares que já, irmãos, a nossa igreja está evangelizando, irmãos, ganhando almas também nos países exteriores. E é por isso que nós temos preocupações e também, irmãos, em nosso Brasil, em muitos lugares ainda, o nosso povo ainda, muitos estão pedindo, irmãos, realmente que tenha a abertura de nossos eventos, de pregações, enfim, dos nossos trabalhos apostólicos. E é por isto que nós precisamos, irmãos, de contribuir. Contribuir para quê, irmãos? Para ganhar almas para o nosso Deus. Por isto aqui, irmãos e irmãs, não há tempo a perder. E nós não perdemos o tempo, irmãos, porque o tempo passa rápido. E nós temos que ganhar outras almas. E como fazer, irmãos, para ganhar outras almas, como já estão ganhando nos exteriores, em Moçambique, na Argentina, na América, e irmãos, e em muitos lugares, como também, irmãos, no Paraguai. E é por isso que nós estamos realmente evangelizando e querendo que venham outras pessoas de bom senso em nosso meio. Pessoas sofredoras que estão por aí, irmãos, muitas vezes sofrendo, sem ter uma palavra de conforto que possam tirar a sua vida, ou seja, as pessoas dos costumes paganismo para trazer para uma igreja puríssima, que tenha a palavra cristalina, genuína, bela, e que possam tirar, irmãos, do sofrimento, da escuridão, do pecado. E vindo para esta igreja, para este meio, onde está o nosso povo, certamente, se vier com sinceridade e com humildade, querendo a graça do nosso Deus, querendo conhecer esta santa de Deus, este profeta, que tanto lutou, com 44 anos, irmãos, à frente desta igreja, o Santo Irmão Aldo, para deixar uma igreja, irmãos, realmente já preparada, e assim o fez, e a mesma tem que continuar. Aliás, é preciso continuar. E como fazer, irmãos? É nós continuar com os nossos interesses, realmente com as nossas contribuições, e trabalhando no intuito de agradar o nosso Deus com a nossa obediência, com a nossa fidelidade diante dessa humanidade tão carente da graça divina, irmãos, como tanta perdição de tantas pessoas neste mundo, irmãos, que está realmente iludida com os costumes paganismo e sofrem demais.
Mas vejo, irmãos, que se escapar, irmãos, pela graça do nosso Deus, ouvindo a mensagem desta igreja, e se nesta igreja, irmãos, é realmente entrar por essa porta, irmãos, e pelas portas da nossa igreja, e aqui entrar, se vier com sinceridade e alegria, nós a recebemos, e digamos a esses irmãos que tenham boas-vindas, e temos o prazer de, assim, a recebê-la, tanto na sede como em todas as nossas congregações, como em países exteriores, para poder espalhar uma palavra de atividade, de sabedoria e de poder, para salvar almas contritas de coração. Mas para isso as mesmas têm que vir com sinceridade, quando nós veio pelas primeiras vezes, cada um de nós, e hoje contaremos com tanta paz, com tanta bênção, embora temos luta ainda a fazer, a lutar. Temos luta para frente, mas temos o desejo de vencer e o prazer de vencer e um dia entrar na glória celestial para todos sempre, como muitos que vieram para esta igreja há anos atrás, já entraram na glória celestial e hoje goza para todos sempre. Não é só um dia, nem só um mês e não só um ano, mas é para a eternidade. Por isso que valor tão imenso, irmãos, é vir para esta igreja, é entender a palavra de Jesus, do Divino Mestre, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, é entender e ficar e valorizar e obedecê-la. É por isso que eu vou fazer a leitura do boletim, para tirar as contribuições nós de hoje, para completar aqui, irmãos, os nossos eventos, hoje, deste domingo, do dia 29 de setembro de 2019. Então está aqui, irmãos, Igreja Apostólica, boletim oficial, São Paulo, 28 de setembro de 2019, programa A Hora Milagrosa. Aqui agora vai falar sobre as contribuições, depois eu já não prolongo mais essa parte. Ofertas para a Igreja Apostólica. Os apelos de ofertas são destinados a manter a obra desta igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como direção da igreja, cuidar de tudo que se refere à manutenção, defender os interesses da obra, cujo prestígio da igreja é muito grande neste país. E aí disse mais, portanto, fazemos estes constantes apelos de ofertas para relembrar cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para que possamos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. E disse mais aqui, já terminando, também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os pedidos de abertura de novas congregações e novos programas radiofônicos, A Hora Milagrosa, além de construções e reformas necessárias e urgentes para a adequação de nossos templos. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a Igreja do Consolador que representa este reino na terra. Daí aconselharmos que faça seu esforço e que cada um contribua conforme tiver propósito no seu coração, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ama aquele que contribui com amor e alegria. E disse mais aqui no termo dessas palavras, participe também das campanhas para construções e reformas e da reposição do caixa da igreja, que são realizados para garantir a estabilidade das nossas contas e continuidade dos nossos trabalhos de reformas e construções das congregações e da sede. Confiamos no vosso amor e compreensão, e unidos haveremos de cumprir a missão que nossa igreja
apostólica recebeu de Deus Pai, de Jesus em nossos dias. Receba nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenha muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Assinado Pastor José Solion Filho. Aí está, irmãos, o apelo também do boletim, irmãos, escrito pela direção de nossa amada igreja. Aí eu já tinha falado antes que já era parte das contribuições que nós iremos fazer, e eu fiz através da leitura. Eu vou fazer apenas agora só a oração final para continuarmos os nossos eventos apostólicos. Santa Vó Rosa, Rainha Santa de Deus, nosso poderoso Espírito Consolador e Santo Irmão Aldo, falei mais uma vez a respeito da parte das contribuições, que a qual se faz necessária para a continuidade de nossos eventos, de nossos trabalhos, de nossa luta, e também a continuidade dos crescimentos de nossa amada igreja. Como eu disse nesse instante, Santa Vó Rosa, aos teus filhos aqui também, que a nossa igreja realmente, ela tem a capacidade, irmãos, de alcançar com o maior objetivo de ganhar almas para o nosso Deus, e a senhora tem o poder de acolher com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima almas preciosas, almas arrependidas, almas que entendem e que poderão entender o que é a verdade do reino dos céus. E é por isso que nós fazemos o levantamento das contribuições para o crescimento e o desenvolvimento de nossa amada Igreja Apostólica. Por isso eu declaro consagradas as mesmas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Senhora de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. As contribuições já estão consagradas. Amém. Vou ouvir mais 2 hinos, que será apresentado através dos nossos irmãos coralistas, para alegrar muito mais os nossos eventos. Vamos ouvir agora, o terceiro hino, é um solo, oração de um corista, e depois o 4º hino, que traz por título duas obras falam, de número 18. Ouviremos. Amém.
justiça, amor e bondade, que ao sofredor acolhe, desfazendo suas dores, dando-lhe paz e felicidade. Tuas obras falam do poder vivificador que vence o pecado e transforma o pecador em um santo do Senhor. Muito bem, prezados irmãos coralistas, que pôde assim apresentar esses hinos de louvor ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Primaz, irmão Aldo Bettoni. E é por isso que nós ficamos muito gratos, irmãos, por estarmos reunidos, prestando assim as nossas orações aos céus. Vejam, prezados irmãos e irmãs, que com esses hinos belíssimos, possamos refletir em nosso espírito
toda beleza, irmãos, que assim venham ao encontro dos nossos corações. É por isso, irmãos, que a nossa igreja cresce e está crescendo, quando assim as pessoas observam com retidão, com fé, com esperança e com o desejo, irmãos, de assim pôr em prática o que é bom. Veja que todos os hinos, irmãos, principalmente como parte do ministério do coral, cada hino tem a sua beleza, tem a sua letra, tem a sua perfeição, que possam alcançar maiores objetivos, irmãos, para agradar a nós e aqueles que vêm de bom coração. Então, se os hinos, irmãos, faz referência, irmãos, de nos dar muita paz e alegria, deveremos continuarmos sempre assim. E os irmãos coristas, nossos irmãos regentes e auxiliares, devem estar sempre prontos, irmãos, de maneira atuante, constante, para sempre servir o nosso Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso primaz, Santo Irmão Alto. E eles ficam contentes, irmãos, com a apresentação de hinos em todos os lugares, irmãos, porque faz promover sempre a alegria, sempre a paz em nossos corações. Após, irmãos, o término de nossas reuniões, depois todos voltam para as suas casas e vão se descansar. No outro dia, irmãos, às vezes que têm os seus empregos, outros que têm os estudos, irão estudar, outros irão trabalhar. Irmãos satisfeitos, irão sempre pensar, irmãos, como foi feita a reunião, como foi apresentados os hinos, numa hora tão solene, tão linda como esta, irmãos, e outra que esperamos para a frente. Vamos sempre assim, irmãos, com bastante bom ânimo, como parte do ministério do coral, como o ministério também dos nossos irmãos do ministério, como as nossas irmãs diaconisas, e também, irmãos, todo o nosso povo, os nossos frequentadores, que assim também frequentam aqui, esforçam nesse sentido para serem cada vez mais bem preparados, sempre participando de nossas reuniões, assim quando puder, esforço que nesse sentido aí, irmãos, todos serão bem-aventurados e terão muita paz. E agora eu prossigo, irmãos, com a leitura do boletim, e logo depois, com algumas palavras também neste percurso, nós terminamos em paz a nossa reunião, com a grande proteção dos santos e anjos e do nosso poderoso Deus. Então está aqui no boletim, ou seja, dizendo melhor, o boletim de reunião do final de semana. Hoje, irmãos, final de semana e final do mês também, praticamente amanhã, dia 30, né? E hoje, dia 29 de setembro de 2019. Estamos, irmãos, em atividade e estamos muito contentes. Então, mas aqui fala, irmãos, sobre a mensagem, assunto, fazendo referência ao escândalo, como fiz ontem, irmãos, e a semana passada também, foi frisado naquele boletim da semana passada, se não me engano, dia 22, irmãos, que também fazendo referência, irmãos, de palavras do reino dos céus, aliás, do evangelho do reino dos céus. E isso também faz parte importante do início da nossa obra, quando o nosso amado bispo e também a missionária Odete pregava, eles faziam referência a essa parte para, irmãos, preparar o nosso povo já do início, baseando nesta forma correta que é traçada por Jesus e pelos santos e anjos, dos santos apóstolos também do passado e profetas, fazendo referência a essas partes, né? Então eu disse aqui o seguinte: o escândalo é um fato que refere às normas de conduta moral disciplinar, ou os princípios das leis de Deus, reveladas por seus santos. O escândalo é o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. É tudo que causa mal, de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é perfeitíssima e impecável,
Ninguém deve faltar com o amor, a caridade e a verdade. E se causar tropeço a alguém, praticando injustiça, estará causando um escândalo. Olha, irmãos, como eu disse ontem, o escândalo traz consequência, traz, irmãos, pecado para o espírito da pessoa. Por isso que Jesus, nosso Senhor, disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona, uma grande pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olha aí, irmãos, palavra do Divino Mestre, quanto faz referência a essa parte. Outra vez na oração, ou dizendo melhor, outra vez na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo, dizendo assim: como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto foi palavra do Divino Mestre do passado, e hoje está sendo novamente pregada desta forma, é a correta. Devido aos problemas que o escândalo causa, devem-se evitar tudo que seja mal e pecaminoso, mesmo que seja algo lícito, mas que tenha aparência do mal, devem ser evitados. Então veja que parece que seja lícito nossos pensamentos, mas devem ser evitados até a aparência do mal. Isto também, irmãos, que é o escândalo. Por isso a Igreja Apostólica tem a disciplina nos dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que devem ser obedecidas pelos seus membros e congregados. Em relação ao porte das mulheres, por exemplo, não usa calças compridas, seus vestidos devem ser de comprimento tal que passe 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. E as meninas menores de 10 anos devem usar os vestidos ou saias cobrindo bem os joelhos. Aí veja, irmãos, que do início desta obra que Jesus passou para a Santa Vó Rosa, essa parte ela passou, que a direção pregasse essa forma. Então esta igreja, irmãos, não é implantada pelos homens, mas, irmãos, pela justiça de Jesus, irmãos, que veio dos céus e de Deus o Pai, passado para a Santa Vó Rosa, ela passando a direção da igreja, que pregasse e ensinasse as filhas de Deus dessa maneira. E nada mudou e nada mudará. Igualmente não devem usar roupas decotadas, cavadas e nem muito justas, pois não convém às filhas de Deus expor seu corpo à tentação e à cobiça. Também não devem usar cabelos extravagantes, nem joias desnecessárias, e nem batom e pinturas no rosto. E quanto ao salto do sapato, ou sandália, devem ter no máximo 5 centímetros de altura. Os homens, semelhantemente, devem trajar-se de maneira modesta, evitando os trajes extravagantes, bem como
as modas inconvenientes aos filhos de Deus, e os cabelos devem ser aparados, curtos. Não usamos costeletas compridas, nem cavanhaque ou barbas. Tudo isto, na parte dos homens, devem ser, irmãos, obedecida. Quanto assim, irmãos, a nossa direção tem ensinado as primeiras e até hoje na segunda direção, passando essas palavras aos homens. Nós todos deveremos procurar fazê-lo dessa forma para agradar a Jesus, porque essa igreja é de Jesus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, do Consolador, de Maria Santíssima, do Santo Romualdo. Por isso devem ser obedecidas de acordo os irmãos sentir no coração de aqui ficar. Todos aqueles que fazem parte de nossa igreja apostólica conhecem estas normas disciplinares, fizeram seu voto de batismo, de cumprir a doutrina e a disciplina implantada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo. E mesmo assim, alguns forçam a situação usando na própria igreja, na sua casa ou na sociedade, vestes fora da disciplina. Estes estão praticando um escândalo. E o que é escândalo, amados irmãos e irmãs? É tudo isto, é todas essas coisas. Quanto aos compromissos de namoro, noivado e casamento, existe também na Igreja Apostólica normas disciplinares que devem ser obedecidas por todos os apostólicos, as quais visa especialmente evitar o compromisso de jovens muito novos de idade e que não podem casar-se bem, como o excesso de liberdade durante o período desse compromisso, sendo, portanto, proibido aos apostólicos e o namoro ou noivado escandaloso que só prejudica a consagração da mocidade. E disse aqui ainda, irmãos, a liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. A disciplina justa e sensata não tolhem a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Observe o exemplo do apostólico, aliás, eu volto aqui. Observe o exemplo do apóstolo São Paulo, quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vejam bem, irmãos, de uma palavra não pode muitas vezes interpretar com outra, mas sempre ela tem que acompanhar o ritmo da verdade para deixar, irmãos, concluído o que é correto ao nosso espírito. É isto. Ninguém, aqui diz aqui, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem, aquele que tem caridade. E é isto que o apóstolo São Paulo ensina. Devem promover sempre o bem do outro, e evitando o escândalo, estará fazendo o bem. Se evitar o escândalo, aí está praticando o bem. Na verdade, é o que nós precisamos. É que o apostólico, a apostólica precisa em todos os nossos lugares, irmãos. Que assim fazendo, pelo menos se algum irmãos não crê na mensagem de nossa igreja, o problema é deles.
mas nós fazendo a vontade do nosso Deus, de Jesus, do Santo Romualdo, da Santa Avó, de Nossa Mãe Maria Santíssima, correrá bem é para nós, e que nós viveremos em paz e aproveitamos o nosso tempo até ganhar a nossa vitória para sempre. E ainda diz, mas se fizer tudo o que for de seu próprio agrado, sem pensar no próximo, poderá fazer algo que o escandalize. Quem se preza precisa ver com quem anda. O apostólico bem firme na fé pode até andar com pessoas cujo trajo seja diferente, sem se contaminar, mas se ficar envergonhado e ceder, modificando o seu proceder ou as suas vestes, irá escandalizar aquele que o conhece. Então veja, irmãos, que aí de uma coisa, irmãos, pode inverter, mas inverter como? Pois se nós estamos na nossa obediência, com a nossa fidelidade, nós não vamos se envergonhar daquilo que é correto, daquilo que nós já temos conhecido, para, irmãos, ficar igual àquele que estão desobedecendo, aí envergonhou, ficou ao lado do mesmo, então irá pecar. E é por isso que contraria Jesus, a Santa Avó Rosa, e também até a direção desta igreja. E ainda disso aqui, a luxúria, a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade, prejudica a santificação e a salvação da alma, e são escândalos para os filhos de Deus. Por isso, em nome da Santa Avó Rosa, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Romualdo, recomendamos as simplicidades do vestir, no andar, enfim, na apresentação e em toda a maneira de viver. Entretanto, ninguém deve abrir sua boca para criticar alguém, por isto ou por aquilo. Fica fazendo comentários da vida alheia já é um ato condenado por Deus, pois a crítica e a maledicência também ferem o próximo e sua própria alma, e é um proceder escandaloso. Aí veja, irmãos, que vem sempre, irmãos, dando esse tipo de mensagem, de nós cuidar, irmãos, de nossa vida. Porque se nós, por exemplo, vemos uma pessoa, às vezes que até, vamos dizer, há tanto tempo desta igreja, consagrado, irmãos, ou seja, obreiro, ou seja, corista, ou qualquer, e que realmente está escandalizando, está andando fora da disciplina, nós não vamos estar criticando dele, porque eles conhecem a palavra, já sabem também como nós, vive como ele quiser, mas nós devemos praticar, irmãos, aquilo que é dos nossos deveres e daquilo que agrada a Deus, e deixa ele. Se precisar de fazer um comunicado justo, tudo bem, mandar para a direção, mas se não, falar, escandalizar da pessoa, criticar, de forma alguma deveremos fazer, porque procuramos fazer a nossa parte para ganhar a salvação de nossa alma. E aqueles que já têm o conhecimento da verdade, da justiça, e que, irmão, já é consagrado e depois se escandaliza, não adianta nós falar nada, e falar mal das pessoas, escandalizar, e também de outras pessoas que não são dessa igreja, também não deveremos, principalmente, falar nada de alguém que realmente anda de formas erradas. Portanto, não adianta, ele diz aqui, portanto não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado, pela palavra precipitada e muitas vezes injusta. Agora, aqui passa outra parte, fazendo referência a essa parte, mas é outro
já é outra mensagem, no cumprimento da mesma, o escândalo com o que for de justiça. Ensinamos que os filhos de Deus não podem faltar com a justiça, nem com a caridade, para serem santos. Não podem causar escândalo de espécie alguma. Aqueles que buscam a Deus e que estão lutando para alcançar os céus e a glória de Deus, diz aqui, mas se forem fiéis em tudo e estiverem cumprindo toda a justiça divina, e alguém se escandalizar, somente o outro, o escandalizado, sofrerá as consequências de seu julgamento. E ainda disse, quando nosso Senhor Jesus começou o seu ministério em Nazaré, estava cumprindo a vontade de Deus, fazendo justiça e operando as mesmas obras do Pai. Entretanto, muitos se escandalizaram nele. E disse aqui, o evangelista São Marcos escreveu que Jesus chegou numa sinagoga dos judeus e começou a pregar sua doutrina, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí disse, escandalizava-se nele. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ainda disse mais, estava se cumprindo uma profecia, como disse o apóstolo São Paulo, quando o Espírito de Deus dissera, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Aí disse no verso, quem praticar a vontade e a justiça de Deus será salvo, mas quem nela se escandalizar será condenado. O tímido não herdará o reino dos céus, de modo que quem concordar com o pecado por medo que os outros lhe critiquem, poderá perder a salvação. Se no meio de pecadores e ímpios participar dos seus pecados com medo de aborrecê-los, será condenado. Por isso Deus falou pelo profeta Isaías, ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. E Jesus Cristo disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então veja, irmãos, que nós não podemos, irmãos, realmente negar a palavra correta, irmãos, e andar sempre de acordo com esses ensinamentos, como ensinamentos do Evangelho do Reino dos Céus, que realmente, desde o início desta obra, foi assim pregada e ensinada às pessoas, como hoje novamente. Certa vez, o profeta São João Batista prometeu que 2 deles fossem perguntar a Jesus se era ele o Cristo que havia de vir. E Jesus respondeu e disse-lhes, eide e anunciai a João
as coisas que ouves, e vedes, os cegos veem e os conchos andas. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres anunciando o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, e não deve escandalizar em Jesus, nem na Santa Avó, nem no Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, e realmente deveremos andar sempre de acordo com os ensinamentos dessa doutrina e disciplina. Portanto, se alguém se escandalizar com o que for de justiça, isto é, com a vida daquele que estiver vivendo inteiramente, segundo a vontade e a justiça de Deus, será condenado. Todavia, os que cumprirem a justiça divina serão abençoados, salvos e viverão eternamente com Deus. É muito bom, irmãos, realmente ser obediente e observar, irmãos, os preceitos da doutrina desta Santa Igreja. Por isso Jesus enviou em nossos dias o Consolador e o Santo Profeta para fazer nova todas as coisas, restaurar sua santa doutrina e aplicar a perfeita justiça de Deus. Sejamos, pois, consagrados e santificados, não deixando que a influência do pecado e da maldade possa escandalizar a vida e o proceder de um apostólico fiel. Bom, essa parte já terminou, irmãos, essas duas mensagens falando essa parte. Difícil, né, irmãos? Mas ela é fácil, irmãos, de entender. É só, irmãos, observar o que é correto e deixar o que é incorreto para lá e seguir o que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus e passou para a Igreja Apostólica do início e até hoje. Então vai a outra mensagem para o termo de nossa Santa Reunião nesse instante. Santa Avó Rosa, a coluna e santuário do nosso Deus. Tá aí, veja, irmãos, o valor que ela teve e tem, é o santuário do nosso Deus nesta igreja, né? A Igreja Apostólica é o santuário de Deus nesta terra, e a Santa Avó Rosa é a coluna principal que sustenta esta igreja com sua graça e poder. A Santa Avó Rosa é o nosso Senhor Jesus, são as duas fiéis testemunhas do poder de Deus, nosso Pai, conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre ao amado apóstolo São João. No livro do Apocalipse, eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Avó Rosa teve a honra de também ter seu nome no nome da Igreja Apostólica, conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa, cumprindo-se a palavra de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Olha que palavras adequadas, irmãos, lindas palavras de Deus. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus e Jesus é o seu fundador. Conforme a letra de um dos nossos hinos, a Igreja Apostólica e a Santa Avó Rosa são duas vidas preciosas que alimentam a nossa alma e fortalece o nosso espírito. A Santa Avó Rosa e a sua igreja são a árvore da vida, regadas pelo reino precioso que emana do trono de Deus, que é
toda a unção e virtude do Espírito Santo do nosso Pai. Essas graças santificantes são as virtudes do Espírito Santo sobre a sua igreja, que mantém viva a nossa fé, o nosso amor a Deus e ao seu Filho amado, e a sua palavra. É também fonte de vida para aqueles que a têm em seu coração. Portanto, essa é a razão da felicidade do povo apostólico, porque possui a vida que vem de Deus por meio da Santa Vó Rosa e da sua Santa Igreja. Daí o nosso Santo Irmão Aldo muito aconselhou a todo o nosso povo que guardassem esse tesouro precioso que possuímos e não deixemos apartar-se do nosso coração os ensinos e os conselhos que recebemos nesta igreja apostólica. Juntamente com a disciplina, são fontes de vida, de paz e de prosperidade. A data de 26 de outubro celebra a vitória e a coroação de uma santa nova, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, que viveu e cumpriu um ministério maravilhoso de amor e fé por Deus Jesus, a Virgem Maria e por todos nós apostólicos. Nossa, termina aqui, diz aqui a direção. Toda a nossa gratidão a Deus por esta data maravilhosa e também a Jesus, a Virgem Maria, pelo preparo desta mãe e vó, tão querida do povo apostólico, Santa Vó Rosa. Finalmente, assinado pastor José Solion Filho, presidente do Conselho Deliberativo. Muito bem, prezados irmãos, irmãs e crianças, chegou o termo de nossa santa reunião, porque sempre já concluí algumas palavras dentro dessas escritas, irmãos, e na explicação do assunto, como foi também do boletim anterior, fazendo quase referência a essa parte. Por isso terminamos agora, irmãos, 5 para 8 horas, que nós também começou mais cedo hoje, né? Precisamos terminar agora, porque logo mais terei que viajar para a minha cidade de origem, e os irmãos que ficam por aqui. Eu quero agradecer a todos, irmãos, pela reverência e também pela frequência de irmãos de 50 e poucas pessoas, se não me engano, irmãos, 55 pessoas hoje, irmãos, se encontrou aqui. E eu quero agradecer a todos em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima, pela presença de todos os nossos amados irmãos e também do nosso ministério, dos nossos irmãos coralistas e também do restante da igreja, os nossos componentes, frequentadores, e também dos nossos irmãos também que ali trabalham na firmagem, ali também. E agradeço também, irmãos, pelas contribuições em nome do nosso Jesus e do nosso querido Primaz, por tudo que os irmãos têm feito e estão fazendo. E assim, irmãos, vamos sempre assim, com muita boa vontade de permanecer nesse santo caminho, com muita reverência. Quero lembrar agora, irmãos, uma parte muito importante, irmãos, que faz parte dos nossos desenvolvimentos, dizendo o seguinte: espero que todos estejam sempre animados, evoluindo com Jesus, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso Santo Irmão Aldo, pois esta é a nossa jornada aqui na Terra, todos vivendo assim, como regra de boa conduta, será sempre vencedor. Sejam, irmãos, vitoriosos e permanentes nessa Santa Igreja. Agora falo aqui, irmãos, antes de nossas orações final, quando disse na Escritura Sagrada, dizendo uma parte tão importante quando fala sobre a oração de nós nesta terra. Isto é, irmãos, no Salmo de número 66.20, diz o seguinte: ó bendito seja a Deus,
que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. É isto que eu quero falar para os irmãos. Por gentileza, irmãos, ficam em pé neste momento e vamos terminar. Lembrando, irmãos, como eu disse, que Deus não desviando de nós realmente a misericórdia, não desviando de nós as nossas orações, seremos vencedores. Irmãos, levanta suas vossas mãos. Com muita reverência eu vou fazer oração para abençoá-lo a todos mais ainda. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Santíssimo Espírito Consolador, falando mais uma vez a respeito de nossos eventos, de nossas reuniões, da nossa maneira de viver e se consagrar. E eu pude mostrar através dessas palavras escritas, palavras vindo até mesmo quando o nosso bispo iniciou a igreja e explicava muito a respeito, irmãos, da palavra do Evangelho do Reino do Céu, para promover a paz, a alegria e segurar um povo de boas obras nessa igreja. E hoje contamos com milhões de apostólicos devido à palavra ter autoridade, ter valor. É só que nós precisamos continuar pondo em prática para que essa palavra possa ser viva em nosso coração e não deixar cair por terra. E nós, através, ó Santa Vó Rosa, ó Jesus, ó Santa Mãe Virgem Maria, vivendo assim, com a nossa consciência limpa, onde nós estamos sendo obediente, consagrado, a Senhora envia anjos e santos, juntamente com o Santo Irmão Aldo, para nos fazer nos prevalecer e permanecer neste santo caminho, sem errar e sem cometer escândalo, que o qual vem fazendo referência a essas palavras, realmente não podemos quebrar aquilo que é verdade, que é a palavra do Reino dos Céus, pregada pela direção com sinceridade, com o desejo de criar santos e anjos, pessoas honestas, sinceras, humildes, corajosas e temente a Deus. Por isso, ó Deus bendito, abençoa os teus filhos, concedendo mais da tua unção. No momento que estamos reunidos, queremos agradecer também pela manifestação dos teus anjos e santos poderosos, que em nosso meio faz nos lembrar daquilo de tudo que é bom. Santa Vó Rosa bendita, abençoa e os conceda a tua unção gloriosa. Os que fizeram os pedidos de oração se encontram nessa caixinha, desde que assim fizeram com o desejo de receber a tua graça, a tua unção. A Senhora os alimenta naquilo que eles estão pedindo, e que a Senhora conhece a necessidade que eles estão pedindo, que a tua unção gloriosa possam promover a paz, a felicidade, da alegria a esses corações. E assim, ó Santa Vó Rosa, conceda mais uma vez uma boa semana de trabalho aos teus filhos, que a Senhora, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, e também o nosso Santo Irmão Aldo, conceda muita paz, muita felicidade, e que tenha muita saúde e uma boa noite de descanso. Receba, irmãos, também a bênção do nosso Pai e a bênção do Divino Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos, vamos com Deus, a nossa reunião está terminada. Amém.